Olá, o Repórter MT recebe o deputado federal, doutor Leonardo, nosso parceiro aqui no Repórter MT. O senhor enfrentou aí uma batalha em questão de saúde. Ao que todos sabiam até então, era uma questão ortopédica, né? O senhor sofreu um acidente e chegou a ficar em cadeira de rodas por um tratamento ortopédico. E agora está revelando para a gente nessa semana que o senhor venceu aí uma batalha contra o câncer, é isso? Bem-vindo. É isso, é bom estar aqui no Repórter MT, mas obrigado por estar aqui de novo com vocês. Deixar um abraço para o André Michels também, né? E agradecer, e muito feliz de ter subido essas escadas aqui, né? Que nós somos no andar isso é superior. muito importante, isso é muito importante, quer dizer que está muito bem. Graças a Deus. Pois é, eu realmente tive uma fratura, né? Eu quebrei, vamos traduzir aqui para o pessoal nos entender bem, quebrei esse osso aqui grande, aqui da coxa, que chama fêmur, e além dessa queda eu também trinquei a coluna, como eu te falei, né, na T12, e após essa fratura que nós fomos fazendo uma investigação que descobriu, né, que o fator que propiciou a fratura foi um câncer no fêmur, um câncer ósseo, para traduzir aí, um câncer no osso, para a pessoa nos entender, um câncer raro, ainda, de certa forma, que pode sim ter metástase em algumas situações, que é agressivo, que pode ir para cartilagem, para musculatura, e foi através dessa queda primeiro, né? Eu já vinha sentindo um pouco antes, acreditando que pelo tamanho do tumor, do câncer, 6 a 8 meses antes, eu já deveria ter começado a estar presente, mas na queda que levou a gente a fazer a investigação e chegar ao diagnóstico de câncer ósseo. Qual que é o nome desse câncer para quem está nos acompanhando, né, e queira saber mais sobre esse assunto? Isso, tem cuidado na hora de pesquisar, né, do Dr. Google. Isso é um tumor de células gigantes, que chama ósseo, né, que tem um outro parecido com uma outra situação, né. Esse afeta pessoas mais ou menos da minha faixa etária, eu tenho 44 anos, né, ossos longos como o fêmur, pode dar em alguns casos metástase para tórax, para pulmão ou em outras áreas, mas não é um número menor. Então, é um câncer que não tem uma grande quantidade de estudos ainda no mundo, por isso que ele é considerado raro, e através de pacientes como eu, que vai se formando um número de pacientes, número de casos, que vai servir para bibliografia e tratamento no futuro das pessoas. Nessa sua experiência, e foi mais de um ano, né, doutor? Sim, mais nessa de um sua ano. experiência, esse controle mental, esse controle emocional foi o fundamental? Como é que foi isso? Ah, sim, né? Para estar aqui hoje dizendo a todo mundo, olha, eu superei o câncer, e a gente sabe que o diagnóstico, ou da suspeita, para mim como médico, é difícil, mas o paciente, quando vai procurar o profissional e recebe o diagnóstico, ou a suspeita, no caso, que é inicial, depois a biópsia demora ali em média 15 a 20 dias. Esse período parece uma eternidade, né? E você aguardando. Depois você tem uma proposta de tratamento. Eu fiz químio, né? Eu fiz medicamento, então a quimioterapia. Você tem que ter muita resiliência, muita fé em Deus, se manter centrado, né? E eu entendi o propósito. Na investigação, eu conversava muito com Deus, sou uma pessoa de muita fé, e entendi o que eu tinha que passar, a cruz que eu teria que carregar para me tornar uma pessoa melhor. Então, em nenhum momento, tive tristeza, pensamentos ruins, sempre reafirmei minha fé, tive serenidade, chamei a família para estar próximo e conversando, poucos amigos também, que era importante passar essa travessia, né? E com tranquilidade, esperando as etapas, conversando muito e acreditando nos profissionais que estavam me acompanhando, médicos, fisioterapeutas, enfim, quem estava envolvido no processo, acreditando, dialogando muito, com muita franqueza e preparado para o resultado. No primeiro momento, quando você recebe é normal para a sua pessoa, câncer, morri. Né? É isso que eu ia falar. Muita gente acredita que tem esse entendimento que o diagnóstico de câncer é uma sentença de morte, né? Não é isso. Não é isso. Porque a gente tem, mesmo aqueles cânceres malignos, há possibilidade de alguns tipos de tratamento, uns mais agressivos ou não, né? Até chegar no cirúrgico, como foi uma grande cirurgia como a minha, mas tem essas etapas que tem que ser passadas e você tem que ter tranquilidade para enfrentar. Se você já coloca, né, para você uma sentença de morte, o organismo também responde mal. O organismo responde, é o que você está pensando, na sua mentalização. Exatamente. E você vai entrar na depressão, você vai em pensamentos negativos. Eu tive paciente já na UTI, que eu estava ali cuidando, ou na urgência e emergência, bons clinicamente, mas ele estava na cabeça dele, eu vou morrer, e morreu. E pessoas que estavam
péssimos, estados clinicamente falam, nossa, a chance desse pela ciência é menor, e a pessoa, não, doutor, eu vou viver, eu quero viver, me ajuda, vem aqui comigo, e saiu. Então você veja quanto que a mentalidade, o pensamento positivo, a fé em Deus, se dedicar ao tratamento é importante, faz parte, é terapêutico. Então, nessa experiência, eu sou uma pessoa de muita fé e resiliência, e em nenhum momento eu me abatia, aqui minha cabeça, eu tenho fé em um Deus vivo, né? Eu tenho fé e vou sair dessa, e vou fazer o tratamento, e se for no momento que vai ser da minha morte, todos nós vamos morrer, isso é uma certeza para todos nós, cada um no seu momento, determinado por Deus. Eu vou saber enfrentar com tranquilidade. Então foi assim, né? Olhando com fé, com positividade, sem desanimar, dor todo dia, mas procurava transformar essa dor em crescimento, transformar em entendimento aquela dor. Eu sei que você sentir dor toda hora, né, o humor fica um pouquinho diferenciado, quem sofre mais é quem está perto de você, mas você tem que procurar também entender, né, tomar as medicações, entender que aquela dor é um processo, né, que aquele processo de cura interior e cura também daquela doença. Não tem como você passar, chegar no final, sem você sentir dor, sem você passar por algumas etapas. Você não pula etapa, você não vai conseguir pular. Por isso você tem que encarar de frente, com fé e se dedicar, né? E aí, doutor, mas assim, quem acompanhou a questão do acidente, o seu tratamento, né, todo mundo em geral, né? Ninguém desconfiava que o senhor estava passando por uma luta dessa, né? Por que o senhor manteve, digamos, em segredo, digamos assim, e agora está revelando essa situação? Vocês nunca me viram desanimado, né? Não, a gente falou bastante. O senhor foi o nosso entrevistado virtualmente, quando estávamos aí no pico da pandemia, né? Várias vezes. Ajudou bastante, orientou muito, né, a todos. Mas o senhor nunca comentou. Exatamente. A gente tem que ter um entendimento, né? É uma doença grave. Psicologicamente ela abala. E aí nós fomos nos organizando para não deixar vir ansiedade ou depressão. E eu entendi, nas minhas conversas com Deus, que isso foi importante. Agradeci a Deus por estar passando também por uma situação, porque eu precisava entender e crescer como ser humano, né? Eu sempre pratiquei o bem, e quem me conhece sabe disso como médico, sempre me dediquei ao máximo aos meus pacientes, mas isso é pouco. Tem que ser mais, a gente tem que ser bom no dia a dia, todo dia, viver um dia de cada vez, aproximar de quem gosta da gente, trazer a família para perto, estar mais com Deus. Então, é uma cruz que eu deveria carregar e carreguei. Sozinho não, porque eu tinha Deus e dessas pessoas que eu amo muito próximos a mim, né? E sabia que isso tem que ser reservado, contigo, porque ninguém poderia carregar essa cruz. Eu sei que às vezes um pai, uma mãe, eu preferia que fosse minha essa doença, né? Para não deixar a pessoa sofrer, mas não pode, não tem como. Quem tem que passar é você. Por isso eu preferi fazer o tratamento desta forma, com alegria, né, com tranquilidade, com muita fé em Deus, mas muita fé em Deus, na certeza que tudo ia dar certo no final, mesmo nesse um ano, às vezes, as pessoas apanhando, né? Politicamente falando, eu poderia ter feito um proveito político disso, mas eu tive que, a família foi me acompanhar, Brasília foi meu tratamento, tanto de reabilitação, a maior parte dele, como a quimioterapia e a cirúrgica, e as pessoas aproveitando, umas poucas pessoas maldosas aproveitando, dizendo, ele vai morrer. Teve essa fofoca? Teve lá em Cáceres, na região, infelizmente. Cáceres. Alguns poucos maldosos, porque a maioria gosta da gente, torce pra gente, ama minha mas cidade que eu moro. Mas eles falaram que, olha, ele vai morrer, com o pé na cova. Vai para os Estados Unidos tratar, ou se ele agora vai candidatar e não tem chance, porque ele não está doente, não vai conseguir fazer campanha. Proveito político. Proveito político dos outros, aproveitaram. Ele está ausente, ele mudou de cidade, ele foi para outra cidade. Aproveitaram de toda forma nesse ano, enquanto eu estava lá, lutando pela minha vida, lutando pela minha saúde e trabalhando firme pelo povo mato-grossense. Mandamos mais de 200 milhões de reais para a região, mais de 330 milhões para o Mato Grosso, coordenador da bancada, você acompanha muito isso, presente lá nas votações online, mas em muitos momentos estive presente, mesmo pós-quimioterapia, estava lá presente, porque me confiaram esse trabalho. E se eu fosse morrer, eu ia cumprir até o último dia esse mandato, né, com hombridade, com seriedade, aquilo que eu fui confiado pela essa população. Por isso que eu estava lá com compromisso pelo povo. Então, eu preferi, mesmo assim, eu vou concentrar porque Deus é maravilhoso, eu tive esse entendimento de passar por tudo isso,
E agora a gente está com a verdade podendo trazer. O que eu estou contando aqui é um relato de superação, porque aquilo que não me mata me fortalece. E tudo que eu passei me fortaleceu para me tornar uma pessoa melhor, um médico melhor, um político melhor. Aprimorou tudo na minha vida. Né? Se antes eu fazia as coisas, eu tinha que ser bom, não, agora eu quero ser excelente naquilo que eu faço. Porque você tem que viver um dia de cada vez com muita dedicação, com amor, fazer o melhor que você pode fazer pelas pessoas ao seu redor e para as pessoas também. E a bondade nunca é demais, tem que fazer com coração e com verdade. Então isso só me fortaleceu. Se eu fiz, eu quero fazer o triplo, o quíntuplo agora, o que tiver ao meu alcance. E levar, assim, a mensagem de superação, que as pessoas possam. Eu sempre fui exemplo onde eu passei. Eu fui médico do Exército, no quartel eu era exemplo. Fui o médico do PSF, do postinho, do ambulatório, na zona rural, sempre eu fui um exemplo para as pessoas. Eu quero continuar sendo esse político honesto, esse político que fala a verdade, esse político que trabalha muito para a sua gente. E agora eu poder contar a verdade, né, estabelecer os fatos, porque sabiam que eu tinha tido a fratura, isso nunca foi escondido. Sim, aí não sabia que o senhor tinha um tratamento, né? Tava em tratamento. E nunca virou triste, só viram em alguns momentos a gente não mostrou aquela parte de dor, porque não precisavam ver, mas viram o meu trabalho, né? Então, se eu não pude estar nos locais, visitando, conversando com as pessoas, primeiro eu estava com quimioterapia, não podia pegar o Covid. Graças a Deus não peguei. Nesse período, graças a Deus, maravilhoso, eu não peguei Covid, não podia pegar, que estava com a imunidade no grupo de risco. No grupo de risco. Imunidade baixa. Está isolado. Isso. E pós-cirurgia também, a gente não, mesmo nos hospitais, a gente não pegou, fisioterapia também num local, um hospital, né? E a gente não pegou, graças a Deus. Então não podia estar no contato dia a dia das pessoas. E depois do processo cirúrgico, sem andar. As pessoas não imaginam o que é você pegar, ficar 6, 7 meses sem pôr um pé no chão. E no dia que eu operei em janeiro, né, final de janeiro, última vez, eu coloquei na minha cabeça, né? Eu fiquei na UTI 4 dias e meio, eu recebi 5 bolsas de sangue, eu sangrei muito. Foi uma cirurgia extensa, grande, eu corri realmente um risco ali, naquele momento. Mas eu falei o seguinte, não quero mais cadeira de roda na minha vida, não. Tinha colocado toda cimento ósseo, tirou um pedaço do osso. Eu falei pro médico, pode andar? Pode, você já pode colocar o pé no chão, vai com calma, vai com fisioterapia. Eu nunca mais quis cadeira de rodas, peguei minhas muletas e fui andar. Hoje eu estou psicologicamente mais preparado ainda e fisicamente para estar aqui hoje. Eu sempre converso com os meus médicos, a minha saúde é em primeiro lugar. Então, para estar nessa jornada novamente nesse momento, sempre autorizado por todo mundo e para trazer essa mensagem, não desista. Mesmo que o seu diagnóstico, vai receber um diagnóstico desse da doença grave, câncer, qualquer uma outra, se mantenha firme, vai ter etapas desse tratamento, não esmoreça, pense em Deus, chama as pessoas que você ama perto, porque eu te dei um exemplo aqui agora. Pessoas, poucos maldosos, vão falar de você, mas o problema não está em você, está no outro. A maldade está no outro. Isso não pode te atingir. Não pode. O que eu desejo é só o bem. Então, as pessoas que estão passando por isso agora, receberam esse diagnóstico agora, estão acompanhando, tenham fé, vão em frente até o último dia. Mas é maligno, a chance pela medicina ou pela ciência é só tantos por cento. Eu não gosto muito disso. Você só tem tantos por cento de chance de vida, ou tantas semanas. Eu nunca gostei disso. Mas se você tem um diagnóstico provável de tanto, 1 mês, 2 meses, 1 ano, aproveite cada dia da sua vida com as pessoas perto de você, fazendo bem e queira o bem para os outros. Mas viva cada dia de uma vez, enfrente o tratamento, tente colocar um sorriso no rosto, tente ter um bom humor, olha da dor para um lado positivo e siga em frente. Acho que essa é a grande mensagem. E pessoalmente, é aquilo que eu te falei, né? Você tem que se fortalecer de tudo aquilo que você passa, tenha muita fé em Deus, né? E tudo vai dar certo. Como eu falei, morrer todos nós vamos um dia, mas você não pode receber um diagnóstico e morrer em vida. Você ainda vai ter um tempo. Então, para que você vai transformar a sua vida como se você já estivesse um zumbi, morto-vivo? Não, você está vivo, então lute até o último dia que você tiver determinado por Deus. O senhor é médico, né? Passou por toda essa luta aí contra o câncer, ainda a luta também de recuperação ortopédica e tudo mais. E se fosse pelo SUS? Exatamente. Como é que seria isso? Aliás, isso seria? Isso seria, né? A gente luta muito. Eu tenho um trabalho aqui, até agradecer ao Hospital do Câncer de Mato Grosso. Barretos é muito famoso, né? A gente também tem investimento em emenda parlamentar da minha autoria da bancada para aproximando o Hospital do Amor, né? O Hospital de Barretos aqui no Mato Grosso tem unidade. Todo ano eu coloco, né, valores. Mesmo que os outros não coloquem, eu coloco do Hospital do Câncer, Estado do Mato Grosso.
Um abraço a toda a diretoria que tem um trabalho, mesmo sem saber que a gente ia passar por isso, sempre fui parceiro do Hospital do Câncer. Desde a época que eu comprava, né, um lanche daquela marca famosa para ajudar, né? É um dia específico, aquela famosa. Jamais pensando que a gente ia estar nesse outro lado. Então, agradeço. Eu visitei o Hospital do Câncer. Como eu falei, diagnóstico de câncer, foi um sucesso cirúrgico, graças a Deus, né? Também do ponto de vista dos médicos que me acompanham, mas você tem que acompanhar de um tempo para ter aquele resultado de cura final, que isso demora um pouquinho mais ainda, né? Lá no hospital eles batem o sininho, né, para dizer a cura, que marca, uma simbologia de uma virada de chave. Então, no SUS nós temos bons hospitais de ponta, que a gente tem que investir cada vez mais, intensificar a ajuda do poder público para atender isso. Nós temos unidade de oncologia também em Cáceres, em outros locais do Mato Grosso, que a gente tem que ampliar para facilitar, porque eu tive que peregrinar também. Eu tive, como eu te falei, né, o tratamento, e eu tive que procurar médicos, achar que eles são a minha confiança. Eu tenho um plano de saúde, usei plano de saúde também, com as dificuldades que todo mundo passa. Eu pago o plano de saúde, sempre paguei, nem deixar de pagar agora porque eu sou parlamentar, para mim e para minha família. Então, eu também passei por todos os momentos difíceis da discussão qual é o melhor diagnóstico. Eu sou um médico do SUS, eu acredito no SUS e fortalecimento do SUS. Essa experiência serve ainda mais para a gente fortalecer e procurar pensar algumas estratégias para facilitar o tratamento, principalmente quimioterápico. E na quimioterapia você faz a medicação, você sente dor, fraqueza, enfim, para quem faz aí sabe que não é fácil. Você fica no momento ali com medicação, para a gente facilitar esses atendimentos em alguns locais polos, porque a distância de você viajar. Então, são vários enriquecimentos. Eu já tinha a compreensão científica, agora pessoal, nada melhor do que pessoal, né? Do que passar por tudo isso, para a gente poder trabalhar ainda mais, otimizar, facilitar o acesso. Mas eu deixo um trabalho aqui fundamental, que a gente tem que dar total apoio ao Hospital do Câncer do Estado do Mato Grosso. Um abraço, um beijo a vocês, o trabalho excelente que vocês fazem. Eu sou parceiro desse hospital há muito tempo. Então, é possível o tratamento pelo SUS, Sim. Uma pessoa que tiver identificado, tiver esse diagnóstico, mais um motivo para não desistir, para lutar, correr atrás. Isso. Né, correr atrás desse tratamento. E perceba que demorou também. Eu tive uma fratura, pedi a investigação, a pessoa ficou em dúvida, a gente foi procurar outros profissionais para estar debatendo, aí depois de um tempo fizemos novos exames, então não foi porque ele é médico imediatamente, foi no dia para não. Eu também passei, né, tenho que conversar com profissionais, ver os exames, refazer exames, eu também passei um processo, não foi porque eu era médico, porque estava no plano de saúde, foi da hora para outra mais rápido, não, eu também demorei um tempo, que é o que o pessoal do SUS passa e a gente, enquanto parlamentar, aprovamos uma lei para que aqueles que têm um diagnóstico de câncer tenham prioridade de atendimento e fazer cumprir essa lei em meses, porque meses também muda o diagnóstico. Eu também fraturei, tive que ficar 2 meses e pouco para ter o diagnóstico final, como o paciente que está aí também. Olha só. Então, eu passei, como eu falei, foi muito importante, eu estive do outro lado do paciente. E uma pessoa que acredita no SUS, que acredita na medicina, que tem o conhecimento, a gente foi nessa batalha sem esmorecer. Então, esse entendimento é muito mais. Tem tratamento pelo SUS, a gente tem que caprichar cada vez mais. Muitos, às vezes, a gente tem que encaminhar para outros estados, tratamento fora do domicílio, TFD, que vão muito para São Paulo, para Barretos. Aqui nós temos excelência no Hospital do Câncer, que faz muitos tipos de tratamento. Importante que aqui também tem no Mato Grosso. E aí, só assim, continuando para a gente concluir, doutor, nessa questão do assunto da saúde, né? Ainda recentemente a gente estava naquela discussão do rol taxativo, né? Que isso aí dificultou a vida de muita gente, né? Pacientes com doenças graves, né? Crianças com autismo, diversas especialidades que os planos de saúde começaram a barrar. Na Câmara passou a derrubada. E agora? Isso. O rol taxativo mata. Vamos ser claros aqui, porque alguns planos, aproveitando esse momento que o judiciário interpretou, colocou como que alguns tratamentos, medicamentos ou doenças, para que as pessoas nos entendam, estaria numa lista, e essa lista seria, se tiver aqui, segue, se não tiver, a gente não autoriza. Seria taxativo, e não exemplificativo. E aí é uma crítica que eu faço para o não avançar da ANS, da Anvisa, que a ciência está aí crescendo. Se nós vimos na pandemia,
Quando eu formei uma vacina, a gente falava em 10, 12, 15 anos para fazer. A gente viu uma vacina em um ano e meio. Então, porque a ciência está assim agora. Medicamentos são feitos de uma hora para outra. Não demora mais uma década, 20 anos. Porque a ciência evolui e tem que evoluir. Então, não dá para eu esperar tantos anos para incluir numa bula, tantos anos para a ANS. O tratamento está sendo feito lá nos Estados Unidos, na Europa, 2, 3, 5 anos, com sucesso, e aqui ainda não, esperando a lentidão da burocracia. Não dá para ser assim. A gente deixa de oferecer o que é melhor para aquele paciente ou para aquela patologia. Então, os planos, aproveitando, queria que fosse assim, taxativo. Está aqui, eu trato, não está, a desculpa para eu negar a você uma terapia, um atendimento, uma medicação. Não está na bula, é off-label, não cobre. Tchau. E mesmo sendo usado nos Estados Unidos 2, 3 anos com sucesso. E essa bula não muda aqui porque precisa ser paga. A indústria farmacêutica muda de tempo em tempo. Aqui, então, não está lá, mas já é tratada com sucesso. Não é pesquisa, já é real o tratamento. Aproveitando isso, virou o rol taxativo. E nós derrubamos esse rol taxativo, colocando ele como exemplificativo. Né? E agora eu creio sim que o Senado vai manter a decisão da Câmara Federal e o presidente Bolsonaro vai sancionar, né, essa lei, porque a gente não pode acontecer isso. Nós tirarmos a oportunidade de tratamentos. Uma movimentação muito grande foi as mães de crianças atípicas, né, que têm o transtorno do espectro autista, TEA. Se mobilizaram muito fortemente no Congresso Nacional e ajudaram nessa pressão nos parlamentares e essa vitória para o povo brasileiro. Eu reconheço que recebi aqui no Mato Grosso, mães e pais que se mobilizaram, as encontrei lá em Brasília, na movimentação, continuam se mobilizando junto ao Senado Federal para que a gente mantenha essa decisão e derrube definitivamente o rol taxativo. O corte desses atendimentos é desumano, né? Desumano. Não tem condições. A gente sabe que a saúde suplementar ela é feita por planos que tem que ter lucro, mas a gente também tem que olhar o lado do paciente. Mas tem o plano tem lucro. Quanta o lucro gente acima fica lá da sem usar o vida. plano? Isso, o lucro acima da vida que não pode. Quantas pessoas não precisam? E aí você vai deixar de oferecer o melhor tratamento, né, em alguns planos. Isso é um absurdo. E a gente tem que atuar, sim, com políticas públicas para garantir o que é de melhor para as pessoas. Garantir o tratamento, porque você paga o plano já porque você quer um auxílio a mais. Aí na hora que você precisa, você vai ser negado, sendo que você tinha essa perspectiva de ter esse tratamento melhor, mais célere, digamos assim, do que no Sistema Único de Saúde. E na grande maioria, na hora que precisa disso, o que ele tem? Um não. A gente não pode deixar isso acontecer, né? O senhor acha que isso acontece esse ano ainda? Acontece esse ano. O Senado não parou, né? Está andando, porque lá somente 1/3 que vai tentar reeleição ou nesse período, vai participar desse período eleitoral que se avizinha agora há pouco. Então os trabalhos lá continuam, tem número suficiente de senadores e os trabalhos continuam. Então no Senado acho que em breve tem um compromisso de entrar já no final deste mês ou no início de setembro em pauta e para votação. Doutor, é muito bom sempre poder receber o senhor aqui, é uma satisfação enorme, né? O senhor está com essa recuperação, já passou na prova da escada, né? Essa avaliação aí já foi nota 10 ali na prova da escada, que realmente a gente fica muito feliz também de o senhor poder passar essa mensagem para as pessoas, né? Que não desistam, que lutem, que tenham esse equilíbrio, busquem esse equilíbrio emocional também nesse momento, né? Isso. E quero aproveitar e deixar o espaço aberto para o senhor, caso tenha alguma coisa que a gente não tenha colocado aí que seja importante. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com vocês de novo, né? E podendo estar me movimentando. Como eu falei, né? Aquilo que não me matou me fortaleceu. E essa seja a mensagem realmente para as pessoas. Sejam guerreiros, né? Sejam lutadores, né? Com resiliência, com fé em Deus, façam um bom combate. Não deixar, né, que às vezes a pessoa vai para o embate e ele fica arrogante, soberbo. Nunca deixar isso na sua vida acontecer, a soberba, a arrogância. Mantenha a humildade, né, mantenha a tranquilidade, a fé em Deus. Esses são princípios fundamentais. Né? Se olhe, revisite interiormente, se aproxime da sua família. Isso é a grande mensagem. E isso tudo chama-se superação. Acho que o grande fato é superação. Claro que eu tive o apoio da ciência, dos médicos, do tratamento, mas... a grande obra foi de Deus, eu tenho que reconhecer isso. Sou homem de fé, eu sempre vou ter que agradecer eternamente a Deus.
essa oportunidade de superação e também por ter passado tudo o que eu passei. Em nenhum momento eu reclamei, me questionei Deus, pelo contrário, que seja feita a vontade dele. Eu acho que você tem que ser assim, pensar assim, porque tudo tem um objetivo. Carregue sua cruz, siga em frente, que o resto tudo vai dar certo. Obrigado por estar aqui com vocês pessoalmente, estou sempre às ordens e deixo um abraço a todos que nos acompanham aqui no Repórter MT. Obrigada, deputado. Obrigada, gente, a todos que nos acompanharam. Eu tenho um presente que eu comprei para o senhor faz tanto tempo. Eu já vi na caneca, meu presente assim, eu já vi. Pessoal, esse faz tanto tempo. E agora tem um significado mais, pode abrir, que agora tem um significado mais especial ainda. Já tem mais de ano, viu? Obrigado, ó, aqui, ó. Já tem mais de ano esse. Pô, mas você leu na ocasião certa. Nossa. Já tá até amassado, ó, tá guardado aqui. Eu falei, eu vou deixar guardado quando eu tiver a oportunidade, eu entrego pro doutor Leonardo. Pra quem não sabe, é até emocionante. E aí, vai fazer eu chorar também, não, sou chorão, não, para. mas o doutor Leonardo cuidou da minha família, né, à distância, quando a gente tava todo mundo com Covid. Então, Obrigada. Nada, que é isso, obrigado. E naquele momento o senhor já estava nesse tratamento? Estava ali começando na labuta. Mas eu tem que fazer o bem sempre, é a corrente do bem, tá vendo? Gratidão em dobro, então.